Sabe aquela pergunta que acompanha a humanidade há séculos? Será que os espíritos podem mesmo se comunicar com a gente? Bom, para a gente entender uma das respostas mais estruturadas para essa questão, vamos mergulhar na lógica que Allan Kardec apresenta lá no comecinho do Livro dos Médiuns. A pergunta central é essa, bem direta. Só que conforme o entendimento do Espiritismo, antes de a gente sair procurando uma resposta, a gente precisa concordar em alguns pontos. Sem um terreno comum, a conversa simplesmente não consegue ir para frente, sabe? Então, que base é essa? É como construir uma casa, certo? Primeiro vem o alicerce. Vamos entender direitinho qual é essa fundação, porque é em cima dela que todo o raciocínio sobre a comunicação espiritual se apoia. A lógica aqui é bem simples, na verdade. Tentar provar a comunicação entre espíritos para alguém que não aceita os conceitos básicos seria o mesmo que tentar explicar as cores para uma pessoa que não acredita que a luz existe. Fica um diálogo impossível, não tem nem por onde começar. O ponto crucial, então, é este. A doutrina espírita diz que, antes de qualquer debate, a gente precisa partir de 3 ideias. Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a existência de uma alma. E terceiro, e talvez o mais importante aqui, é que essa alma continua existindo depois que o corpo morre. Sem concordar com isso, a discussão sobre comunicação perde totalmente o sentido. E essa citação resume a ideia de um jeito perfeito. Ela mostra que as manifestações dos espíritos são vistas como um efeito das propriedades da alma. Pensa bem, se a causa, a própria alma, não é aceita, como é que a gente vai discutir o efeito? Ok? Então, vamos supor que essas premissas foram aceitas. Como é que se constrói a ponte lógica que leva até a comunicação? Se a alma sobrevive, o que acontece depois? E é aqui que o entendimento espírita vira o jogo da pergunta. Em vez de ficar questionando, será que os espíritos conseguem se comunicar? A questão passa a ser, mas por que eles não se comunicariam? Nesse contexto, a comunicação deixa de parecer algo extraordinário e começa a ser vista como uma possibilidade bem natural. Para explicar isso, tem uma analogia poderosa. Pensa assim, o espírito encarnado, ou seja, um ser humano, é como se fosse alguém numa prisão, que é o corpo físico. Já o espírito livre, que não tem mais o corpo, é como uma pessoa em liberdade. Nessa lógica, faz todo sentido que a pessoa livre visite e converse com quem está preso, não faz? A comunicação, vista desse jeito, se torna algo perfeitamente plausível. E o argumento vai ainda mais fundo, tocando em algo que todo mundo entende: os laços de afeto. Se o amor, a amizade e o carinho sobrevivem à morte, não seria natural que as pessoas que partiram quisessem se comunicar? E tem mais um ponto: um espírito já teve a experiência de controlar a matéria do seu próprio corpo. Então, por que ele não poderia, com a permissão de outra pessoa, usar o corpo dela para expressar uma ideia? E é nesse momento que a argumentação dá uma virada bem interessante. Em vez de só continuar apresentando seus pontos, o Espiritismo lança um desafio direto para quem duvida. O que vem a seguir não é um ataque, é mais um convite para um exercício de lógica. A proposta é a seguinte: se a comunicação é impossível, então prove. Mas não com um simples "eu não acredito". A ideia é que se apresente uma prova racional, passo a passo, para essa impossibilidade. A ideia aqui é que para provar a impossibilidade, seria preciso derrubar racionalmente cada um desses degraus. Por exemplo, prove que o ser, depois que morre, para de pensar. Se não conseguir, prove que, mesmo pensando, ele não pensa mais em quem amou. E se pensar, prove que ele não tem o desejo de se comunicar. O desafio continua, questionando por que um espírito não poderia estar perto de nós, ou por que não conseguiria atuar na matéria, ou guiar a mão de alguém para escrever. Cada ponto é um obstáculo lógico que, segundo essa visão, precisaria ser superado para invalidar a tese da comunicação. E assim, depois de todo esse percurso lógico, a gente chega na conclusão do raciocínio. A comunicação não é apresentada como um milagre, nem como algo sobrenatural. Muito pelo contrário. E esse talvez seja o ponto-chave. Uma vez que aquelas premissas iniciais, a alma e sua sobrevivência, são aceitas, a comunicação com os espíritos passa a ser entendida como uma consequência natural, uma expressão das próprias leis do universo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente parte do princípio de que a comunicação é possível e natural, a próxima pergunta, que talvez seja ainda mais profunda, é: para quê? Qual seria o propósito dessa interação toda entre os dois mundos? Fica aí uma questão para a gente pensar.